a gente vem de muita dificuldade, nós tivemos muita dificuldade financeira, eu e muitos da minha geração, daquele bairro ali, nós tivemos muita oportunidade naquela época, e aí eu posso tranquilamente dizer, no final dos anos 80, início dos anos 90, nós sofríamos muita discriminação aqui, né, na cidade. Então, quando dizia, olha, é igual do Cruzeiro, tinha sempre um gesto que a gente percebia que era passado, tinha uma rejeição. Então, você ouvinte, né, que queira mandar uma mensagem para Marcos Lopes, o WhatsApp da Rádio Gazeta é 759-9251-7039. 9251-7039. Então, já tem aqui uma mensagem para você, viu, Marcos? Um ouvinte aqui já mandou uma mensagem para você. Bora ouvir? Vamos lá. Boa tarde, Maria Bethânia do aqui, não perca o seu programa, viu? Toda terça eu estou ligadinha no seu programa, não perco. Agora mesmo estou aqui te assistindo. Tá vendo, Marcos? O ouvinte aí tá ligado no nosso programa, que bom. Tem outra mensagem aqui também de outra ouvinte, Aldilene Cristina. Ela falou, boa tarde, Marcos. É um excelente profissional. Olha. Tá vendo? Tininha é uma pessoa trabalhadora de saúde daqui de Riachão, né? Um agente comunitário de endemias. E é administradora de um grande grupo de WhatsApp aqui, que tem uma repercussão muito grande na cidade, chamado Brechó, salvo engano. Sei. Ela é muito então boa. É uma pessoa que interage bem aí com a população. Verdade. E na sua juventude, Marcos, como foi assim, quando vocês saíram dessa fase da pré-adolescente, você fez alguma coisa assim na adolescência que te marcou? O que foi que mais te marcou na adolescência? Poxa, Selma, olha, parte da juventude também foi lá no bairro, quer dizer, tudo foi lá, né? Foi lá. No bairro do Alto do Cruzeiro. Então, a infância e adolescente da gente era muito marcada pela questão do futebol. Nós éramos muito ligados nessa coisa de futebol e tal. Poucos saíram jogadores de futebol, né? Era mais daquela coisa de campo de terra mesmo, e para alguns é várzea, né? Mas a ligação maior realmente era o futebol. É um bairro que teve essa marca do esporte. Eu acho que, inclusive, era um bairro que deveria ter mais investimentos nesse setor do esporte, principalmente do futebol, porque muitos jovens assim se salvaram, posso dizer, pelo envolvimento mesmo com o esporte. Então, assim, parte da minha juventude, da minha adolescência foi lá, certo? Então, foi um bairro assim que proporcionou muitas coisas, tipo, eu acho que meu primeiro ingresso com Futebol? Não foi futebol. Eu acho que mais assim com essa questão social foi... eu me lembro que eu ainda era muito novinho, adolescente, pré-adolescente, e eu já comecei a fazer parte da associação comunitária de lá do bairro, que existe até hoje, né? Sei. Que existe até hoje. Hoje eu não faço parte, mas aí é devido às mudanças na vida da gente, a gente sai, a gente precisa, né, galgar outros espaços e a gente acaba distanciando. Mas lá foi um lugar que me projetou para esse lugar, né? Um lugar que, de certa forma, me colocou assim, próximo dessa questão religiosa também. Enfim, então, lá foi onde eu formei meus grupos, assim, na época a gente chamava de galera jovem, né? Sim. E aí nós saíamos para algumas festas, tipo micaretas, Chapada. Eu me lembro que uma certa feita a gente foi para Chapada e era muita dificuldade, às vezes sem dinheiro mesmo, e nós viemos, curtimos a festa à noite e viemos correndo de Chapada até Riachão, como uma forma de aventura mesmo, sabe? Andando? Correndo, Poxa. na madrugada. Então, assim, como nós tínhamos essa coisa do esporte, então fisicamente a gente era bem preparado, assim. Então, saí de lá como um desafio, correndo até aqui, a gente conseguiu fazer um percurso que eu acho que hoje, se a gente for parar para analisar, é mais de 15, eu acho que 18 quilômetros, ó. Imagina. Imagina. Mas a gente fazia isso, então eram muitas festas.
Teve uma- Isso foi no final da festa, vocês vinham. Sim, Ah, no e tinha final. pique ainda pra isso. Pois é. Agora sim, não bebia na época, né? Então, sim. mas era o fogo mesmo da juventude, coisa de adrenalina. adolescente, adrenalina, disposição. Isso. Uma coisa muito boa. E aí eram assim, nós teve um momento também, um dado momento assim da adolescência, e aí Riachão teve uma época que era muito marcada assim, pelas galeras de bairros que quando se encontravam, tinha confusão, aquela coisa toda. Sim. Em algumas confusões a gente se envolveu, Maria. mas foram coisas que ficou lá no passado. A gente não carrega inimigos por isso, né? Antigamente se resolvia tudo muito lá. Não se guardava um rancor, não tinha acesso à arma para estar né, cometendo coisas mais complexas. Naquela época não tinha tanto pensamento assim, né? A maldade não existia como existe, né? Nos dias de hoje. Então, me lembro que nós saímos para jogar futebol. Tem uma situação que ocorreu comigo em Chapada. Nós saímos para jogar futebol e lá criou-se uma confusão lá entre as duas equipes e tal. E um cara acabou correndo, um cara da época da gente mesmo acabou correndo atrás de mim com canivete. Foi uma dor de cabeça, coisas daquela época, né? Daquela época. Que não era muito comum essa coisa de arma, mas o rapaz já puxou um canivetinho e já foi correndo atrás. E você? E assim, foi uma carreira muito grande. Naquela época a gente foi levado numa caminhonete que era de Seu Tadeu, da panificadora Teresa Cristina, e quem dirigia era Leso. Olha, né? Leso trabalhou muitos anos com o Tadeu. anos. E aí tinha o time da associação e tal, e Leso levava a gente nessa caminhonete. E eu acabei correndo, e como a caminhonete ficou estacionada distante do campinho, eu acabei me escondendo na carroceria da caminhonete. Então, assim, olha, tinha essa que te salvou. sagacidade, né? Foi um anjinho na hora, viu? Foi. Adianta, Marcos! E outras confusões que a gente tinha mesmo em festinha. Eu me lembro que tinha um Grêmio aqui no João Campos, uma época que formaram um Grêmio aí, chamado Grejó. E aí, poxa, quando a gente encontrava o pessoal do Alto Cruzeiro com o pessoal da Rua do Cemitério, era uma novela, era tenso o clima. Ou aqui no Mandacaru, né? E qual era os atritos assim que podia. Era só provocação mesmo. Era um querer ser mais do que ser melhor que o outro e tal, e aí começava aquela confusão. Mas hoje todo mundo é amigo. Amigo, né? E vai acabando, né? Não, acabou. Ficou lá, foi coisa de lá de trás. E hoje a gente lembra. São histórias de época, né? São memórias que a gente traz hoje com mais leveza, né? Claro. Tudo muito tranquilo. Hoje. Tá vendo? E você tem algum hobby? Olha, nessa época mesmo, Selma, o hobby era jogar futebol mesmo, sabe? A gente era fissurado em bola, jogava bola praticamente. O esporte, hobby. Era manhã, final da tarde, era futebol. E até hoje você joga? Não. Há muito tempo deixei, porque, como eu te falei, né? A gente não teve predisposição para ser jogador de futebol. Então o tempo vai dando outras coisas pra gente, a gente vai enfrentando, né? Trabalho, outras coisas, a gente vai conhecendo outras coisas e vai deixando aquilo de lado. Então tem muitos anos mesmo que eu não jogo futebol. Era um sonho ser jogador de futebol, mas um sonho que não deu certo. Tem uma aqui ouvinte também que está mandando uma mensagem para você, ela é Sirlene. Ela falou assim: boa tarde, Marcos e Selma. Estou acompanhando o programa, sua história de vida serve de exemplo para muitos. Hoje tudo é mais fácil do que o passado e quase ninguém valoriza a vida. Admiro a pessoa que você é e o mundo precisa de mais Marcos como você. Deus abençoe sua vida. Poxa, que bom, né? Ouvir um relato desse, né, Selma? Tá vendo? Olha que mensagem. Dá uma aquecida no coração. Mas eu acho que a história da gente é uma história bacana, porque, assim, é como eu estou te falando, a gente vem de muita dificuldade, nós tivemos muita dificuldade financeira, eu e muitos da minha geração, daquele bairro ali, nós tivemos muita oportunidade. Naquela época, e aí eu posso tranquilamente dizer,
final dos anos 80, início dos anos 90, nós sofríamos muita discriminação aqui, né, na cidade. Então, quando dizia, olha, é igual do Cruzeiro, tinha sempre um gesto que a gente percebia que era passado, tinha uma rejeição. Eu me lembro que uma das coisas também, eu acho que pelo que meu pai sempre fez, que é a questão da música, nós tínhamos essa predisposição também para esse lado. Eu me lembro que aqui tinha um maestro que ensinava, né, música particular, e tinha um amigo nosso de lá do bairro que frequentava. Sim. E nós, pela amizade, a gente sempre acompanhava nos ensaios, né, nos dias de aula de música, mas eu percebia uma rejeição por parte dele, do maestro, né? Uma rejeição. E que hoje eu faço uma leitura assim, rasa, que deve ter sido levada até pelo próprio colega da gente, né? Num afã assim de ele aprender aquilo sozinho, e aí acabava manchando um pouco a imagem de quem estava ali por perto e tal. Acontecia dessas coisas também, que eram coisas tristes, pesadas, mas faz parte. Sirlene também está mandando aqui um convite para você participar da festa de Nossa Senhora de Fátima, que vai começar quinta-feira. Ó, ela está te convidando. Estou aqui à disposição. E você, Marcos? O seu pai ser músico, você também gosta de cantar, de tocar algum instrumento? Gosto, sim. Eu comecei a estudar música com outro maestro Benzinho, né, na Filarmônica, como meu pai fazia parte, então aquilo abria um canal assim mais fácil para a gente chegar ali. Mas eu acabei não concluindo, não ingressei na Filarmônica, e depois a gente se envolveu com música de outras formas, mas também foi algo muito rápido. Quando a gente não tem que ser aquilo, né, as coisas vão dando outro rumo para a gente. Assim. Não tem jeito, quando as coisas não clareiam, porque não é passeio. Né? Mas assim, agora a música me acompanha, eu acho que eu gosto, é uma coisa que me faz bem. Eu sou fã assim, de muita coisa boa, ouço muita coisa boa, então eu acho que o que a música me traz e o que a música me proporcionou foi isso, essa aproximação de muita coisa boa na música, no cenário da música. Eu gosto. Eu acho que eu faria tranquilamente qualquer trabalho dentro da música, com produção, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu gosto demais. É coisa que faz parte da minha vida. E aí, gostou desse vídeo? Dá um like, faça um comentário do que você achou desse vídeo, se inscreva no meu canal Diário de Selminha, aperte o sininho de notificação, compartilhe e muito obrigada!